Projeto GeoBiama. INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Estamos aqui no Parque Nacional do Viruá, estado de Roraima, em município de Caracaraí, uma região muito interessante, uma paisagem e uma vegetação muito diferente, ecossistemas únicos que aqui ocorrem. Ao fundo a gente pode ver essa serra, chamada Serra do Preto, o Morro do Preto, onde nós temos ainda a vegetação de floresta amazônica, a floresta ambrófila, floresta chuvosa, e nessa parte toda plana, as campinaranas que predominam aqui nessa região, nesses solos arenosos. É um ecossistema ainda pouco estudado pela ciência, tem várias espécies que são endêmicas aqui dessa região, são solos arenosos, muito submetidos à variação do lençol freático. Atualmente estamos aqui num período particularmente muito seco, no ano de El Niño, que nos permite chegar a essa região, a essa área que normalmente fica alagada por vários meses ao ano. Muito importante conhecer como é que funciona esse ecossistema. É um ecossistema muito pobre, com muitos estresses para as plantas, estresses do alagamento por muitos meses ao ano, do solo muito pobre, pobreza de nutrientes tremendos, como conservar, como manejar essa área, a sua flora muito rica, sua fauna também muito específica para sobreviver nessas condições aqui. É uma unidade de conservação, um parque nacional espetacular, tá? Que merece ser melhor conhecido pelos brasileiros. Essa pequena árvore do gênero Platycarpon, da família Rubiácea, com ramos finos, alguns poucos frutos aqui, na realidade apresenta indícios de ser um indivíduo bastante velho, antigo, uma estrutura caulinar aqui mais grossa, provavelmente subterrânea também muito grande, e que deve ter a capacidade de rebrotar, depois de eventos como fogo, enchentes longas, tá? E um indivíduo de pequeno porte como esse pode ser um indivíduo de fato muito antigo. Esta palmeira ela é endêmica aqui da região do Rio Negro e do Rio Branco. O nome científico dela é Barcella odora. Ela ocorre naturalmente nas campinaranas abertas, onde forma populações muito densas, com folhagem muito frondosa e indivíduos sempre produzindo flores e muitos frutos. Aqui nas condições da campinarana florestada, ela já está sendo sombreada, ela já não está no ambiente natural dela, pois recebe muito pouca luz solar direta. Ela adquire uma morfologia mais esticada, mais estiolada, que não é natural dessa espécie. Isso também comprova que as populações dessa palmeira foram sombreadas pela floresta que foi ocupando essas campinaranas. E hoje o que nós temos são plantas como essa que provavelmente no longo prazo devem sair do sistema porque não vão suportar o sombreamento provocado por esse crescimento florestal aqui nessa área. Agora nós vamos medir, abrimos um transecto, tá? Desde o centro da campinarana florestada até a sua borda e até as comunidades arbustivas e herbáceas, e vamos medir o tamanho dessas comunidades e caracterizar as espécies que ali ocorram.
41, cap 41, altura 12 metros. Mesilauros Itaúba. Aqui o exemplo de duas árvores de grande porte no fragmento de Campina-Arana que foram derrubadas aparentemente pelo vento, uma vez que a madeira está em boas condições, não tem sinais de fogo ou de raios. Mas mostra que árvores, mesmo no ambiente de Campina-Arana, podem chegar a árvores grandes, a serem grandes em grande desenvolvimento. Aqui uma umíria e uma itaúba, Mesilauros, mortas provavelmente pela ação do vento nesse fragmento que está inserido dentro de uma matriz de Campina-Arana aberta. Aqui nesse ponto, aproximadamente no centro do Parque Nacional do Viruá, podemos observar diferentes fisionomias de vegetação que caracterizam essa região. Em áreas mais deprimidas e alagadas, nós temos os buriçais, depois seguidos num gradiente de umidade e topográfico, e microtopográfico, as campinaranas chamadas campinaranas abertas, dominadas por plantas herbáceas. Após essa campinarana aberta tem uma transição relativamente abrupta para essa campinarana que aqui está, onde tem plantas herbáceas e arbustos, e finalmente a campinarana de porte florestal, que nós denominamos de forma geral como campinarana florestada. Então essa vegetação que nós damos uma denominação genérica de campinarana é composta por diversos tipos de formações vegetais distintas, mas que têm uma conectividade e relações ecológicas entre elas. Tá? Interessante nesse ponto é que após a campinarana florestada, mas já nos morros, no embasamento cristalino, o que ocorre é a floresta amazônica, a floresta ombrófila chamada Ileia. Tá? Então aqui desse ponto nós podemos observar todas essas fisionomias, todos esses tipos florestais e vegetais que caracterizam a região. Campina-Arana de fato é um gradiente, né? E o estágio final, digamos assim, da sucessão ou da evolução da vegetação da Campina-Arana é a Campina-Arana florestada. Com o passar do tempo, as condições ambientais nessa área de Campina-Arana florestada são modificadas, permitindo que as próprias espécies da floresta amazônica ou da floresta ombrófila, dispersa pelos animais, as sementes ali chegam e se estabelecem na Campina-Arana florestada. Então, em muitos pontos, no que nós chamamos Campina-Arana florestada, já encontramos também espécies de árvores e palmeiras da própria floresta ombrófila. É muito interessante esse processo, essa dinâmica vegetacional aqui na região. Aqui observamos nesse ambiente muito úmido, onde as árvores e arvoretas se desenvolvem com muita dificuldade, bromélias, com claras adaptações para ambientes muito secos e muito extremos, né? Se reproduzindo aqui com flores, bromélias do gênero Tillandsia. Vamos levar para identificação e para estudo.
megaleque do Viruá, ele tem várias fisionomias, vários subambientes que ocorrem em associação a esse sistema. Um deles é a ocorrência de dunas, né? Dunas que representam então o material transportado pelo vento. A origem dessas dunas aqui é bastante curiosa. Nós temos para a Amazônia um histórico de paleodunas que são relacionadas com climas mais áridos passados. Nessa região aqui, nós não sabemos ainda se essas dunas elas têm uma origem relacionada com uma variação climática passada ou se simplesmente elas representam um acúmulo de areia feita pelo vento em cima desse material que foi transportado pelos megaleques. Então, nessa localidade, que foi uma localidade bastante difícil de acessar aqui, mas finalmente nós conseguimos fazer isso, nós chegamos numa área, no topo de uma duna, ela está bastante vegetada nessa área aqui, mas ela foi suficiente para fazer uma amostragem. Nós coletamos um material a mais ou menos 1 metro de profundidade aqui, e esse material vai servir para fazer uma datação por luminescência oticamente estimulada, e com isso nós vamos ter a idade do último momento de formação dessa duna aqui. E com a idade conhecida, nós vamos poder fazer uma relação se isso coincide ou não com algum evento passado que tenha sido mais árido e aí poder ou confirmar ou descartar essa possibilidade. É bem interessante que a vegetação que recobre essas dunas, ela relembra a vegetação das restingas da costa atlântica brasileira. Temos vários ambientes na costa atlântica onde a colonização se dá através de moitas. Algumas árvores têm a habilidade de colonizar esse ambiente e provavelmente devido ao sistema radicular mais profundo alcançam o lençol freático. Então o que se pode ver aqui é um predomínio de pequenas árvores, né, em formações de moitas, e uma pobreza, de modo geral, de herbáceas, porque a herbácea não consegue, em cima da duna, alcançar a água no lençol freático. Isso é bastante comum em várias áreas que nós denominamos campinas amazônicas, tá? É um tipo particular de campinarana, onde não existe a cobertura herbácea, então a areia branca fica exposta. E tem alguns elementos bem típicos, algumas espécies de árvores bem típicas e um líquen que recobre parte dessas areias do gênero Cladonia, que é um indicador desse tipo de vegetação na Amazônia. Aqui no megaleque do Viruá, são muito comuns áreas como essa, recobertas por areias brancas que são trazidas pelo vento, formando esses tipos de dunas. Após algum tempo de exposição, algumas espécies arbóreas conseguem colonizá-la formando moitas como essa aqui. Normalmente tem uma arvoreta central e ao redor dela, na matéria orgânica formada nessa moita, outras espécies colonizam. A próxima etapa dessa sucessão é o crescimento dessas moitas e a formação dessa vegetação já de característica arbórea arbustiva. Nesse estágio é muito importante a colonização dessa espécie de maior porte, que nós, com o nome científico, Rusterania retusa, porque essa espécie ela é hábil para persistir no ambiente florestal por muitas décadas. A próxima etapa sucessional é a chegada de sementes trazidas pelos animais silvestres da região, de sementes da própria floresta ombrófila, que vão ter condições de germinar, se estabelecer e se desenvolver nesse ambiente já com características florestais. Então, após um longo período, cuja duração nós estamos estudando ainda, areias brancas expostas podem se transformar, essas áreas podem sustentar uma vegetação de grande porte, de complexidade estrutural e de grande diversidade florística e diversidade biológica de modo geral. Esta árvore é a Rusterania retusa. Ela é uma árvore
da Campinarana. Ela se estabeleceu nesse local provavelmente alguns séculos atrás, em áreas abertas de areias expostas, formou uma pequena moita e ao redor dessa moita foi desenvolvendo uma vegetação de maior porte, uma floresta com espécies da floresta amazônica. Então o que temos aqui é um remanescente de um longo processo de sucessão ecológica que no momento está em competição com as espécies da floresta ombrófila. Encontramos vários indivíduos nessas condições, inclinadas, algumas caindo e morrendo, e no longo prazo é muito provável que toda essa floresta seja composta por espécies da floresta amazônica. Tá? As árvores que aqui estão são trazidas por animais da fauna amazônica, especialmente animais de grande porte, como a anta, porcos, provavelmente também morcegos são importantes dispersores de sementes, que trazem frutos como esses aqui, que são ingeridos e liberados pelas fezes no processo de endosocoria, ou seja, dispersão de sementes, onde a semente passa pelo trato digestivo do animal e é liberado nas fezes. Então é um processo de transformação da composição florestal, tá? E essa aqui é uma remanescente que não deve durar muito mais nesse ambiente em evolução na direção de uma floresta ombrófila amazônica. Aqui na área do Parque Nacional do Viruá ocorrem várias espécies botânicas que não ocorrem no restante do território nacional. Como exemplo, essa espécie de Platycarpum, da família Rubiácea, que é uma espécie que ocorre mais em áreas abertas, muito comum no sul da Colômbia, no sul da Venezuela, áreas abertas do escudo guianenses, né, e que ocorre aqui nessas áreas abertas e inundáveis. Ela não ocorre dentro da floresta, chegando ao máximo nas bordas das formações florestais aqui na região. Os estudos que estamos desenvolvendo aqui na região, em colaboração com a doutora Dilce Rossetti, nos permitem explorar a questão da dinâmica dessa vegetação e dessa paisagem a partir de duas abordagens distintas. Uma referente à dinâmica da vegetação com base nos seus estudos da sucessão natural, na sequência de comunidade de plantas que ocorrem desde a Campinarana até podendo chegar a uma floresta diversificada como esta floresta ombrófila que nós estamos aqui agora, mas também a compreensão dos processos hidrológicos de sedimentação e também da ação dos ventos na formação de dunas, nesse contexto ecológico da ecologia vegetal como um todo. Então a combinação dessas duas abordagens certamente nos permitirá ter uma compreensão muito maior do funcionamento desse ecossistema e dos seus diferentes hábitats e ambientes, conforme ele se apresenta aqui na região.